ao seu eu maior, seu ser superior interno, e se comunica com o seu anjo da guarda, que em nome de Deus está junto. Faça uma pergunta, tá? Deixe uma pergunta ecoar. Não foque na resposta. Feche os olhos e foque em uma pergunta que nesse momento é importante, que lhe inquieta. Uma pergunta que tem a ver com esse momento da sua vida. A gente possa refletir à luz do Evangelho, tá, de Jesus, a nossa própria experiência na Terra. Então, aproveite a oportunidade, dê-se a oportunidade de, estando aqui, poder realmente aproveitar o que você veio aqui fazer. Vamos cantar para harmonizar o padrão vibratório. A música é Cativar, uma das músicas bem antigas do movimento espírita. Tá? E aí é importante, né, que a gente traga sempre consciência para tudo que a gente aqui quer falar, puxando reflexões. Então, essa música é Cativar. Veja o quanto você tem cativado e tem se permitido ser cativado pelas pessoas que estão à sua volta. Você é aquela pessoa que quando chega, puxa, eu me sinto tão bem com ele, com ela, ou é aquela que já viu o peso aí, né? Depois que você sai, qual é o comentário que fica? Puxa, graças a Deus, alívio, ou puxa, que pena que o fulano saiu, né? Então vamos trazer a autorresponsabilidade para a nossa condição evolutiva, de acordo com o nosso autocuidado, tá? Então, Cativar é uma música alegre, uma música, né, que tem autoria desconhecida, mas o movimento espírita adotou de muito tempo. Então nos ajude a cantar, tá? Como a gente fala, o Jânio não está aqui hoje, né? Ele que cobra mais um pouquinho da fidelidade às músicas, ao modo de cantar, né, e tudo mais. Então vamos soltar a voz, né? Fica aí à vontade, faz tudo que você está no seu chuveiro, solta a tua voz, né? Teu sentimento, entre em contato com o teu sentimento. Então vamos lá, DJ, Aninha, página 10, Cativar, gente. Palavra perdida, já quase esquecida, me faz relembrar. Correndo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que
página 11, aí vizinho, a música Anjos, né? Música muito bonita, que a gente gosta muito. Quando eu falei há pouco dessa história da gente cativar, é importante a gente lembrar que não é aquela história de ser bonzinho para agradar, né? É a gente procurar desenvolver a bondade com a coerência com a verdade. Quanto mais inteiro a gente for na verdade, mais provável é que a gente fique bem com a gente. Se a gente for bonzinho para o outro, mas mentir para a gente, isso não vai durar muito tempo. A gente vai ficar mal e a gente vai gerar o mal aonde a gente for. Eu costumo dizer aqui, né? Vocês já ouviram muitas vezes. É preferível uma mentira feia, uma verdade feia, a uma mentira bonita. Então, é importante sustentar essa verdade. É lógico que isso é um processo, cada um vai no seu ritmo, tá? Essa música Anjos é esse convite a gente se trabalhar através do autoconhecimento, a gente tentar se melhorar, mas para a gente se melhorar, a gente tem que identificar o que é que está ruim. A gente precisa admitir o que não está legal, para poder daí a gente transformar. Então, para que a gente possa efetivamente evoluir nessa passagem na Terra, é importante que a gente possa usufruir do que é aqui da materialidade, mas lembrando que nós somos espíritos, que viemos à Terra para nos melhorarmos. E que esse maior foco não precisa ser botando peso, porque a gente acaba complicando a existência da gente por nos afastarmos dessa verdade, desses propósitos que a gente vê aqui. E é lógico, no Evangelho Cristo diz, a porta larga, né, é muito mais convidativa, é mais fácil. Mas o tamanho da dor, cada um é que sabe quando escolhe a porta larga. O chamado da porta estreita é de uma dieta interna. A gente fala tanto da dieta do corpo, né, as gordurinhas que a gente se incomoda, né, muita gente sofre por conta disso. Que tal a dieta interior? Aquela que a gente vai identificando aquele excesso que nós temos em nós, que nos prejudica na nossa evolução e dificulta a angelitude, que é a nossa destinação, segundo os espíritos amigos. Então, em nos melhorando, a gente vai poder cumprir o nosso papel social e sermos melhor com o próximo. E assim sendo com o nosso planeta, assim nós evoluiremos do mundo de provações, de provas e expiações, para um mundo regenerativo. Então vamos cantar essa música, gente, focando onde que está a nossa sombra, onde que está a nossa luz, e olhando realmente, cantando com sentimento, com entrega, tá? Essa música que é tão bonita, tá? Vamos lá? Página 11, Anjos. Vamos lá, gente, soltar a voz e o sentimento. Onde nós não tem nenhum defeito, onde nós não tem uma virtude, precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade.
todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Bonita, né, gente? Então, quando a gente investe em identificar e assumir, somos humanos, nós somos humanos, temos ainda sombra. Se estamos encarnados, temos defeitos, dificuldades. Quanto mais a gente assumir isso, se torna mais fácil a gente ver a luz que nos chama, né, da verdade. Então, que cada um possa respirar quando pensa nessa música, para ajudar a gente a ir mais à frente na nossa jornada. Vamos agora na página 35, a música Quanta Luz. Uma música muito bonita, né? Que é a visão espiritual quando a gente está em prece, quando a gente está em oração, tá? Então, se você está inteiro, seu pensamento, seu sentimento, seu campo vibratório, ele vibra numa frequência hiperdinâmica, e isso faz com que a gente sintonize com os amigos espirituais, que é onde nos ajudar nos momentos difíceis, delicados que a gente possa estar vivendo. Então, vamos cantar essa música, preparação para a nossa prece, página 35, Quanta Luz. Busque uma postura onde a sua coluna fique ereta, sem forçar. Experimente fechar os olhos e fazer uma respiração profunda, lenta, suave, gentil. Nós vamos diminuir a luminosidade do ambiente para facilitar esse clima de introspecção. Foque a sua atenção no ar que entra e no ar que sai de seus pulmões.
nesse clima harmônico que todos nós contribuímos para ser formado. Vamos acompanhar as palavras do nosso querido irmão Olavo, que vai proferir a prece inicial. Neste momento, querido Mestre, em que sentimos mais de perto a Tua presença, queremos te agradecer pela companhia diária em nossas vidas, por nos fazer compreender uma vez mais que o caminho que Tu nos ensinaste é o caminho reto, é aquele mais leve, mais amoroso. E que aqui, nesse silêncio, nesse momento de prece, a gente possa buscar no nosso íntimo toda a energia que Deus depositou em nós, que nos é fonte de seguir nessa jornada, por esse caminho que o nosso irmão querido Mestre Jesus nos ensinou. E que essa noite possamos também colher ensinamentos para renovar as nossas reflexões, aumentando a nossa tolerância no dia a dia, a nossa paciência, o nosso autocuidado, a nossa autorresponsabilidade. Que sintamos a presença dos amigos espirituais, que tenhamos uma boa reunião. Assim seja. Bem, vamos recolher os folhetos e cantos. Quem está nas laterais vai passando aqui para o meio, vindo aqui que recolha os folhetinhos. Grato aos amigos que recolheram, tá? Antes da gente ir para o nosso tema, tá? Eu quero convidar vocês a se apresentarem para alguém que vocês não conheciam, que está aí próximo de vocês. Bora, gente? Não, é pouco tempo. Encontre alguém aí que você não conhecia, que é aqui. Pode sair da cadeira, se for o caso. Mas encontre alguém. Aqui teve que tirar a série depois do Qual é o seu nome? Rosa. Tudo bem, gente? Conheceram alguém aí? Tudo bem? Ó, essa pessoa aí que você conheceu, ela vai rezar por você a semana toda, sabia? Semana todinha. Se você tem um anjo da guarda, né, desencarnado, você tem um anjo da guarda agora encarnado, né? Confirme aí para a pessoa que você vai rezar por ela. Assim? Pronto. Acordo fechado. O mundo vai melhorar agora. O planeta vai evoluir. Eu tenho confiança nisso. Tudo bem? É em grupo? É oração em grupo, né? Tem também disso, né? Você lembra do nome da pessoa que você conheceu? Legal. Se esquecer, pergunta, dá tempo, tá? Bem, gente, eu volto depois para essa provocação com vocês. Vamos passar logo para o tema, para o Niltinho aproveitar bem o tempo e nós aproveitarmos aquele tempo para nós. Convido vocês a lembrarem da pergunta que vocês, no início da reunião, eu os convidei a encontrar uma pergunta que nesse momento faça sentido com algo que vocês estão vivendo. Como eu falei, não se preocupe com a resposta. Foque na pergunta. Ok? Então nós vamos ter um tema interessante, que eu estou curioso, né? Que é a afetividade transcendental. Esse foi o nome que o Gênio me disse, não é isso? Diz o Milton, que é isso mesmo, né? Então, como diz o nosso professor Raimundo, sem mais delongas, né? Vamos passar aqui para o outro professor, o professor Milton, né? Obrigado. Nãozinho, quem foi que escolheu as músicas? Mas foi a espiritualidade dele. Eu fiquei impressionado com a sincronicidade das músicas por causa da base de desenvolvimento da fala da gente hoje. Porque
foi escolhida a música Cativar, depois a música Anjos e depois a música Quanta Luz. Eu vou precisar aí didaticamente delas e com certeza ele acertou, foi a espiritualidade que acabou fazendo essa escolha. O pior, que ele brincou e muita gente ficou perguntando: você vai falar sobre o quê? E na hora eu respondi: nem eu sei. Esperando aqui a boa inspiração da espiritualidade, naturalmente escorados na proposição das revelações espirituais que foram feitas a Allan Kardec. E os nossos pilares de desenvolvimento serão 3 questões do Livro dos Espíritos. A primeira delas é a questão de número 23, em que, curiosamente, Allan Kardec perguntou o que era espírito, mas usou um E minúsculo para essa palavra. A questão 76, em que ele pergunta de novo o que são os espíritos, mas ele usa um E maiúsculo para essa questão 76. E a questão de número 540, que diz: do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Na questão 23, a resposta foi: princípio inteligente do universo. Na questão 76 foi: ser inteligente do universo. Os espíritos são seres inteligentes do universo. Repito, com E maiúsculo. E do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza, porque o arcanjo já passou pelo átomo. Inclusive existe uma busca de melhor tradução disso do francês para o português, porque tem essa última parte que não foi colocada nas traduções convencionais que chegaram até a gente. Bom, eu fiquei imaginando uma régua e fiquei imaginando um ponto 1 no meio e o ponto 0 nas extremidades. O ponto 0, o ponto 1, o ponto 0. Porque a sensação que a gente tem é que os processos de fragmentação, os processos de dualidade, digamos o sistema binário do mundo, essa conceituação ou dicotomia ou maniqueísmo que nós temos entre bem e mal, luz e sombra, branco, preto, céu, inferno, homem, mulher, e assim sucessivamente, nos antônimos que possamos imaginar, parecem estar exatamente no meio do processo evolutivo, do princípio inteligente, até a condição do arcanjo. Um dia todos nós não seremos anjos? No meio de tudo isso, a proposta de cativar tem tudo a ver com o tema afetividade. Porque todo o processo de evolução do princípio inteligente parece ter, por finalidade precípua, o desenvolvimento da plenitude. E essa plenitude só se dá por meio do exercício da afetividade. A palavra afetividade é uma tentativa da gente fugir da palavra amor, porque quando a gente coloca a palavra amor, são tantos os conceitos, as ideias, as polaridades. A cabeça não pensa direito quando a gente diz amor. Tem amor ágape, tem amor universal, tem amor de mãe, tem amor de pai, tem amor de filho, tem amor de irmão, tem amor de namorado, tem amor de esposo, de esposa. Enfim,
São diversas formas de amor. Tem amor pelos animais, tem amor pelas coisas. Existem várias formas. A palavra afeto, até pela imprecisão, pelo pouco uso corrente no nosso verbo, ela acaba sendo um pouco mais fluida nesse sentido. Ela acaba escapando um pouco da nossa necessidade de conceituação, de apropriação. Por isso a expressão afetividade. Agora, por que transcendente? Isso tem a ver com essa escala que nós estamos tentando desenvolver. De acordo com o apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, que a gente pronuncia Leon Denis no francês, ele costumava dizer que a gente dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e acorda no homem. É uma visão metafórica interessante, até poética. Afinal de contas, trata-se de um outro celta reencarnado, um outro druida reencarnado, que tiveram um papel importante no desenvolvimento da própria doutrina espírita. E essa proposição nos faz pensar sobre o ser em seu início, sobre o princípio inteligente. Na pedra, a gente tem a sensação que esse princípio inteligente está aprendendo a fazer gravitar em torno de si as partículas, as subpartículas. Eu perguntaria a vocês se não deixa de ser, numa monta menor, numa proporção ínfima, um exercício de afetividade. Se o princípio inteligente é dotado de algum magnetismo mínimo, capaz de fazer gravitar em torno de si alguma subpartícula atômica, alguma antimatéria, é capaz de fazer gravitar em torno de si para exercer manifestação no mundo material, sendo o princípio inteligente invisível, sendo o princípio inteligente, aspas, menos que o ser inteligente. Então eu pergunto, não seria um exercício de afetividade? Quanto maior esse magnetismo, maior essa capacidade de agregar matéria em torno de si. Mas o que é a pedra? Que a gente trata como um nada, ou que a gente transforma em tijolo, ou que a gente transforma em parede, ou que a gente transforma em construção. O que é um grão de areia? O que é esse construto? Muitos de nós olhamos para o reino mineral de forma até a desprezar a sua realidade intrínseca, porque acreditamos que se trata de um ser inanimado, assim conceituado entre nós, nos estudos da biologia, nos estudos primários. Mas existe algo ali, telúrico, vibrátil, existe algo ali que, embora diante dos nossos olhos pareça parado, imóvel, e por isso conceituado como sendo não vida, tem movimento. Um movimento muito mais interno, subatômico, microatômico, nanoatômico, mas é um movimento. No reino vegetal, a gente percebe naturalmente o desenvolvimento de algo que é a sensibilidade. Cientistas chegaram a verificar essa sensibilidade associando a plantas eletrodos de mensuração de dor. E colocaram determinado indivíduo falando palavras grosseiras a determinada planta, cortando essa planta. E esse mesmo indivíduo
falando palavras afetivas, amorosas para uma outra planta de uma outra sala. Quando o indivíduo aparecia na porta, o eletrodo mensurador da dor apontava com o diodo, apontava com o ponteiro. Eles colocaram som e a planta parecia gritar quando via aquele que lhe era ameaça. Do mesmo modo, aquela outra planta parecia traçar um perfil no ponteiro ameno, suave, como se houvesse algum prazer em ver aquela pessoa. Estamos falando de plantas. De plantas. No reino animal, o animal ele acumula experiências sensórias para desenvolver o instinto. O seu comportamento é determinado pelo seu DNA. A base do DNA identifica uma cultura fixa, padrão, com pouquíssimas variáveis de espécie para espécie. Mas a grande verdade é que o animal não só sente como a planta, não só agrega como a pedra, mas também, me dê licença do neologismo, instinte. Porque ele tem o instinto, que segundo Allan Kardec é uma forma rudimentar de inteligência. E no homem? No homem a gente agrega, no homem a gente sente, no homem a gente instinte, e no homem a gente raciocina. Dizem que essa foi a desgraça. É sério. É sério. Filósofos como Kierkegaard, filósofos e pensadores como Soren Kierkegaard e Russell vão falar da angústia. A angústia da liberdade. Ser livre produz angústia. Porque a liberdade exige a todo momento escolha. E quando somos instados ao abismo de escolher, sabemos que em escolhendo, vamos ter que renunciar a algo. E não queremos renunciar. Alguns ramos da filosofia e da psicologia chegam a dizer que essa é a base de grande parte da angústia da criatura humana. A existência do livre-arbítrio em si, associada à vontade e à razão. A capacidade de raciocinar. No animal, o pensamento é estanque. Não há propriamente a memória do recente. Há a memória genética, que é mais antiga, mais padrão. No ser humano, não. O ser humano tem a memória recente, tem a memória mediana, tem a memória recuada. E tem até aqueles que têm memória de outras encarnações. E quando não tem conscientemente, dormem para poder lembrar de outras encarnações. Ter essas memórias também é angustiante. Porque indica que o pensamento do indivíduo, o humano ser, é contínuo. Experimentem nesse momento agora. Tem uma coisa que eu gosto muito no grupo Paz e Bem, que é essa dialética todo o tempo. O Tom está sempre... vai fazer um comentário de uma música, aí ele faz uma proposta prática. Terminou o comentário das músicas, aí ele lembra a proposta prática. Quando terminar a palestra, ele vai dizer qual é e agora qual é a prática da semana. É muito interessante essa didática, essa pedagogia do Paz e Bem, e muito necessária, porque não adianta de nada a teoria. Se a gente não puder
se propôs a viver essas realidades, acolhidas por escolha nossa. Mas experimentem parar de pensar. Vai. Não deu? Vamos tentar de novo. 1, 2, 3. Vai. Não? Outra coisa angustiante. Porque o Espiritismo revela que estamos envoltos num oceano de fluidos. E tudo que a gente pensa é pulso vibratório de atração. A gente não atraía na pedra, continuamos atraindo agora. Só que o que a gente atrai? Pessoas. Tem gente que olhou assim de redor e disse: meu Deus, quer dizer que o que eu ando atraindo? Eu vou no centro espírita, tomo passe para ver se descarrega. Botei meu nome na mediúnica. Se manifestou 10 espíritos e nada. Por que será? Porque o pulso interior, que é aquilo que você quer esquecer, aquilo que você não quer lembrar, aquilo que é a tua verdade escondida até de ti mesmo, porque você não teria força para encarar. Por isso que a gente esquece, por isso que a gente joga para debaixo do tapete. Ou como diria a Ana O, para dentro da chaminé. A gente não quer ver, não quer enxergar. Agora eu pergunto, na trajetória até a encarnação, ao despertar da razão para ganhar o certificado de ser inteligente do universo, que os espíritos chamam de individuação. Por causa da consciência da individuação. Por causa da percepção de que somos alguém, de que somos um ser. Então até aí, eu pergunto a vocês, existe polaridade, existe dualidade? O princípio inteligente, a gente caracteriza? De que modo a gente caracteriza? No reino animal a gente caracteriza macho e fêmea. Mesmo assim, essa percepção é clara em se tratando do âmago do ser? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E o gênio disse assim: vamos sair desse lugar comum, dessa temática. Aí eu disse: coloca esse tema aí. Aí foi a minha armadilha, porque eu nem pensei sobre o tema. Coloque esse tema aí, porque a gente vai poder falar disso também. Um dia desse eu perguntei para a irmã Rosália uma coisa, para ela me ajudar. Porque toda vida que a gente ia dar tema sobre sexualidade na visão do espiritismo, sempre vinha aquela pergunta: e os homoafetivos? E as experiências pansexuais? E a bissexualidade? Sempre vinha essa pergunta. Se mentor existe, existe para ajudar a gente. Então eu perturbei a mentora. Fiquei perturbando, fiquei perguntando. Eles não respondem logo. Demora. Eu disse: minha irmã, me ajude a resolver isso. Porque as pessoas dicotomizam todo o tempo essa realidade. Aí ela disse assim: meu filho, me responde uma pergunta, você. Mentor parece oráculo, né? A gente faz uma pergunta querendo um socorro, aí ele vem com outra pergunta para a gente. Ela diz: quem ama é o corpo ou é a alma? Quem ama é a alma. Aí eu disse: ora, minha irmã, é a alma que ama. Aí ela disse assim: então.
Aí eu fiquei com o então dela. Depois que eu fiquei naquele silêncio assim, com cara de monga, esperando que ela desenvolvesse o raciocínio, ela disse assim: o que choca aos vossos olhos são os corpos. Se aprendesses a ver todas as pessoas como almas, não vos chocaria. A nossa maior alienação está vinculada a essa nossa necessidade de seletividade. É onde a gente perde a transcendência do afeto. Porque há pessoas que desenvolveram a infância no afeto para o pai, no afeto para a mãe, e já aí começam os processos de condicionamento desse afeto. Porque de conformidade como for o teu olhar enquanto criança, terá um desdobramento determinante de como se desenvolverá a tua afetividade pelos outros na idade adulta. E muita gente pensa estar amando o Gianecchini, mas na verdade está tentando enquadrar o Gianecchini nos parâmetros do afeto pelo pai, na perspectiva de um complexo de Electra. Ou está amando, eu não sei se é da época de vocês, lembram do filme Lagoa Azul? O tom chega abaixo com a cabeça. Brooke Shields. Não é linda? Linda. Pois é. Ela pode ser a Brooke Shields da sua vida. E você está procurando a sua mãe. Polarizações instituídas na infância que exigiriam todo um processo, às vezes até de desconstrução, porque na verdade foi o primeiro ensaio de afeto da encarnação. Eu uso o termo encarnação, mas vocês podem usar como qualquer experiência reencarnatória, encarnatória, no corpo humano, no corpo de carne. E esses padrões, quando a gente fala de pai e de mãe, esqueçam a polarização do masculino, do feminino, no sentido corpóreo. Porque há mães que psicanaliticamente têm a imagem do pai. E há pais que psicanaliticamente têm a imagem da mãe. Então não tem a ver com isso. Essas polaridades, elas são necessárias a determinado estágio evolutivo do planeta, inevitavelmente. Mas o que é interessante é que a gente está comentando agora o número 1. Lembra da régua? Na medida em que a gente sai do número 1 para o outro zero, e esses zeros a gente colocou na extremidade, mas eles são infinitos. Embora seja um dos maiores mistérios dentro da própria doutrina espírita, que Allan Kardec perguntou aos espíritos. Os espíritos tiveram começo? Resposta, sim. Então, eles terão um fim? Resposta, não. Aí Kardec diz, não consigo entender como é que algo teve começo e não terá fim. Por isso que a palavra eternidade tem mais a ver com Deus e não com a gente. Eternidade não tem começo, nem tem fim. Nós somos imortais. Um indivíduo imortal pode ter tido até o começo, mas ele é imortal. Não se destrói não. E os espíritos ainda disseram assim, o que podemos dizer por enquanto é que os espíritos não têm fim. Se não tem fim, essa caminhada é infinita na direção desse zero que é Deus. E na medida que a gente começa a fazer essa caminhada, eu não sei se vocês notaram, pelo menos eu senti assim, parece que a proposta é a gente ir se libertando das fragmentações, das polaridades,
ir se libertando das dicotomias, ir se libertando desses processos em que a gente seletiva tudo, em que a gente especializa tudo, em que a gente setoriza tudo, em que a gente secciona tudo, e na medida em que a gente reparte, a gente fragmenta tanto que a gente se perde da plenitude. Porque o que é ser pleno? Ser pleno é ser íntegro. E o Tom falou muito bem da verdade. E ser íntegro só é íntegro quem trabalha com a verdade. Mas só trabalha com a verdade quem percebe a verdade, quem institui a verdade, quem vive a verdade. E isso é um processo, como o próprio Tom disse, que é difícil. Porque é um processo que exige uma energia muito grande na busca de um conhecer-se profundamente, no desenvolvimento de um projeto existencial de olhar para si. Mas eis o problema. Porque na experiência do ainda radicados ao corpo físico, eu olho para ela e vejo mulher. Eu olho para mim e vejo homem. Por causa das dicotomias das próprias aparências, das manifestações corpóreas. Como se situa a afetividade nisso? Há quem diga que há a afetividade do homem e há a afetividade da mulher, mas nós estamos querendo romper com isso. A proposição da palestra é fazer a gente refletir sobre uma afetividade atemporal, sobre uma afetividade não geográfica, sobre uma afetividade não dicotômica, sobre uma afetividade que venha de onde? Da alma, cujo cerne, cujo self, cujo ser, cuja psique, ou psique, é na verdade a centelha, a chama, indefinível. Somente quando situarmos a agulha da nossa existência nesse fenômeno interior, e somente quando nos dermos mais trabalho para olharmos para nós mesmos, é que nós conseguiremos ir vencendo a dicotomia para um dia se tornar anjo. Ou o anjo também é um ser dicotômico. A não ser que as pessoas tenham criado um neologismo. Anja. Então é um processo polissêmico que a gente precisa observar com algum cuidado, mas fazendo uma proposição interior. Como é que está a sua afetividade? Quais foram as suas experiências de afetividade? É engraçado que a palavra afeto dá origem à palavra afetar. Afetado. Quanta coisa nos afeta. Quando nos afeta é porque mexeu com a alma, mexeu com o cerne, mexeu com o ser. Perceberam como a palavra afeto é interessante, didaticamente falando, para a gente poder entender que a gente não está falando de algo pontual, que é algo maior, é algo realmente transcendente. Mas quem seria capaz de desenvolver uma afetividade por alguém, por alguma coisa, por algum ser, a ponto de perder, aspas, esse ser e continuar com a afetividade íntegra? Imagine que você perdeu ele. O afeto continua? Porque muita gente fala de amor muito fácil, não é verdade? Amai-vos uns aos outros. O Espiritismo diz, amai-vos e instruí-vos. E tem gente que diz muito fácil, o que importa é amar. E você ama? Eu amo.
Ah, você ama, mas foca. Você ama, mas cobra. Você ama, mas controla. Você ama, mas super protege. Você ama, mas cria mecanismos em que o teu olhar alcance aquela pessoa, em que aquela pessoa não saia do raio do teu horizonte. Você ama, mas ama condicionalmente. Você ama, mas se o outro for assim, for assado, for desse jeito, for daquele jeito, você ama. Perceberam? Então, amor sem instrução pode ser doença. Pode não ser amor. Quantos psicopatas já não disseram, mas eu a amo? E matou. E se for conversar, matei porque amo. E tem gente até que elabora a teoria. Porque a forma de matar é uma forma de absorver. Eu não vou parar por aqui. Perceberam que o processo evolutivo exige a renovação da percepção que cada um tem sobre o amor. A percepção que cada um tem para desenvolver afeto. O afeto, mais que o amor, ele é perene. Talvez, se o vocabulário hebraico fosse um pouco mais rico, talvez Paulo dissesse: se eu tivesse afeto, se eu não tiver afeto, eu nada seria. Porque a palavra amor passou a ter 1000 significados ao longo do tempo. E a nossa percepção é que dita. Alguém aqui é capaz de continuar amando quem te odeia? Perguntinha difícil. Mas eu já vi gente desenvolvendo afeto. Tem uma espírita, amiga minha. A irmã dela foi assassinada. O indivíduo foi preso. E ela esteve diante dele. E ela me disse com toda sinceridade: eu não tinha ódio, eu não tinha efetivamente a dor atribuída ou dirigida a ele. O que eu tinha era misericórdia. A sensação que eu tinha era de piedade. A sensação que eu tinha era de olhar para ele e dizer: minha irmã se libertou do corpo, cumpriu diante da justiça divina a colheita de algo que um dia possa ter sido plantado. Mas ele acabou de adquirir mais um grilhão, mais uma algema. Eu fiquei impressionado com o nível de consciência dela. Eu fiquei olhando assim para os olhos dela para ver se não era demagogia. Fiquei olhando assim para os olhos dela bem firme. Mas ela estava extremamente serena. Por incrível que pareça, isso é afetividade. Porque a afetividade transcendente, capaz de olhar o outro como alma. Ela não olhou o outro como o assassino, o bandido. Olhou como a alma que na experiência de assassino, de bandido, estava doente. Uma alma doente diante dele. Já imaginaram se você fizesse isso com o seu pai? Com a sua irmã? Com a sua mãe? Com as pessoas com as quais você tem conflito? Se você passar a desenvolver o olhar da alma, ao invés do olhar do corpo, porque o que essa pessoa lhe afetou? A transitoriedade da representação física
corpórea, geográfica, estatutária, que você ocupa naquele momento profissional, social, econômico, político e assim sucessivamente. O olhar da afetividade, o olhar do afeto é aquele que sabe que quem fere é que trouxe a ferida para si. Difícil, né? Eu estou ouvindo uma voz. Difícil. Vocês vão dizer, não, essa palestra é utópica. A gente nunca colocou aqui que o Evangelho de Jesus não é uma utopia. Segundo o sociólogo Michael Lowry, o conceito verdadeiro de utopia é horizonte. A gente caminha e o horizonte continua lá. A gente vai caminhando e parece que a gente se aproximou, mas o horizonte foi mais adiante, e foi mais adiante, e foi mais adiante. Nesse sentido, o Evangelho é utópico, porque ele é uma proposição de caminhada. A palestra também se coloca na vida de vocês, como na minha, uma proposta de caminhada, para que a gente, juntos, possa tentar desenvolver esse olhar da alma, essa percepção da alma. Percebemos demais com o olho. Você é alto, você é baixo, você é bonito, você é feio, você gestuais, para poder dizer se é de direita, se é de esquerda, se é isso, se é aquilo. Eu não vou fazer o gesto, está sendo filmado pela internet. Não quero que ninguém me pegue e alguma brenha por aí. Porque hoje ninguém pode mais usar determinados gestos. Até nisso a gente ficou encarcerado. Mas perceberam? É esse olhar, mas esse olhar é matéria. Esse olhar é conceito. Esse olhar é cultural. Esse olhar é momentâneo. Esse olhar está radicado num tempo, num espaço. Esse olhar está radicado numa série de condicionamentos educacionais, psicológicos, existenciais, enfim, conceitos que nós viemos a desenvolver ao longo do tempo, das nossas experiências, das nossas decepções, e assim sucessivamente. Como é que a doutrina espírita se aplica então às nossas vidas? Dizendo, você não é corpo. Você é espírito, você é alma, você está além disso aí. Se essa consciência fosse profunda em nós, a pessoa tetraplégica, e já vimos pessoas incríveis, porque um tetraplégico seria capaz de fazer coisas que eu não faço, que você não faz, que muita gente não faz, e você percebe um nível de grandeza da alma, porque não é corpo, gente. Não é o corpo que nos define, não é o corpo que nos limita. Eu tenho uma amiga, que eu já não tenho mais muito contato, faz tempo, ela era do Bem de Bem quando eu era bolsista. Não faz muito tempo não. Gente, ela era esteticamente mais feia do que uma barroada de uma escanha com um trem. Era um negócio. Mas pense numa mulher invejada, porque o marido dela era uma mistura de Brad Pitt, Tom Cruise e o Janequim, já que eu citei ele aqui no começo. E você sabe como mulher, no Dia da Mulher, é competitiva. Como mulher comenta roupa. Como mulher é capaz de vir para o Paz e Bem e notar que a outra está com a roupa igual, ela vai em casa trocar. Ou então só escolhe boutique, porque número exclusivo. E eu um dia desse, olhei para ela e disse assim, vem cá, qual é teu segredo? Ela disse, como assim? Aí eu fui sincero, fui por acolá, falei da beleza segundo o conceito grego. Como eu estava enrolando muito, ela disse assim, entendi. Ela disse, foi a minha voz. Disse, como é? A minha voz. Eu normalmente falava com ele no começo pelo telefone.
E ele foi entrando em contato com o conteúdo da minha alma. Eu fiquei impressionado com aquela expressão. Eu trouxe hoje para vocês de memória. Os espíritos vão abrindo os arquivos mentais e eu vou encaixando. Conteúdo da alma. O conteúdo da alma dela que conquistou o rapaz. Para você ver como nem tudo é rótulo. Porque vivemos num mundo de tanta superficialidade. Os 5 minutos passaram, a voz me disse. E para encerrar, já que os 5 minutos passaram, fechando essa condição da dicotomia que a gente vive, da fragmentação que a gente vive, que a gente precisa começar a integralizar, porque o mundo está lá fora, não é? Não, está aqui dentro. Eu e o mundo somos uma coisa só. Quando a gente começar a compreender isso também, até os revolucionários vão mudar o mundo. Eu vi o Tom aqui empolgado, com vocês cantando, e com vocês dizendo que iam orar um pelo outro, dizendo, vamos revolucionar o mundo. E é isso mesmo. Jiddu Krishnamurti dizia que nisso está também a guerra, o conflito, dentro de nós. Quando a gente cria as dicotomias, nós criamos dentro de nós mesmos também muitos eus, muitas pessoas que brigam por espaço de manifestação dentro de nós. Conceitos, ideias, opiniões, que brigam por espaço dentro de nós. Como ter paz? Se eu vivo classificando tudo e todos, como desenvolver o afeto pacífico e transcendente, se eu estou sempre dicotomizando para gerar guerra, para classificar o que é melhor do que é pior? Se tudo somos nós. Então eu não sei se eu atingi o tema, mas espero ter me feito entendido. Também não queria transformar em algo estilo autoajuda. Uma amiga pegou e me disse assim, esse tema parece autoajuda. Você vai falar de espiritismo? Ela está assistindo pela internet agora, um beijo. Depois ela vai dizer se não era espírita a palestra. Mas eu fiquei muito feliz de poder compartilhar essas ideias, essas elucubrações com vocês. E desejo a vocês que a afetividade de vocês realmente brote para fora. Porque ela está muito guardada. E no Dia da Mulher, nada mais oportuno do que cada homem aí abraçar cada mulher que está ao seu lado. Desejando um feliz Dia da Mulher. E para encerrar de vez o exercício, as mulheres vão olhar para os homens. Já que a gente está tentando superar a dicotomia, meu querido Dr. Chaves, já que a gente está tentando superar a dicotomia, as mulheres vão olhar para os homens e vão dizer assim, não se preocupe, meu querido, diga. Na próxima encarnação você vem mulher. Bom, para relembrar duas atividades bem especiais que a gente tem às 19 horas, começando à noite, todas as quintas. O estudo do Livro dos Espíritos, que sempre acontece nessa linha. Todos estão convidados, quem quiser participar. E o atendimento fraterno, quem estiver precisando, quem estiver com vontade de conversar, de um amparo, de um conforto, pode conversar com alguém do atendimento fraterno. É só chegar na recepção, dar o seu nome, sempre tem alguém à disposição, muito amor e com os braços abertos para receber todos vocês. E também lembrando das doações, né, que a gente tem recebido, das doações de roupas, calçados e outros materiais usáveis em bom estado, em condições de uso.
A gente agradece todos que estão trazendo e pedir para continuarem trazendo. Esse mês de março a gente está ajudando o grupo Vinha de Luz. Durante todo o mês de março todas as doações vão para esse grupo. E aí cada mês a gente está com um centro diferente e a gente vai sempre ficar divulgando aqui, até também onde é que eles se localizam, se vocês não me quiserem ajudar de alguma outra forma. Tá bom? Boa noite. Bem, gente, a proposta prática, né, que a gente falou sempre, né? Eu convido vocês, tá, durante essa semana, a vocês escolherem alguém da convivência que não está fácil de conviver com essa pessoa. Uma diferença, uma animosidade, uma mágoa, uma frustração. Não sei se você vai ter dificuldade de escolher alguém, né? De encontrar alguém. Né? Mas se você encontrar alguém, tá? Então o desafio é como você pode exercitar o que o Nitinho nos trouxe e ver aquela criatura que fez aquilo com alma, que ela não é só aquilo, que ela é um todo. Um filho de Deus, tal qual nós, um ser errante naquele sentido de que errante naquele que está no caminho. As duas conotações de errante. Né? E tentar expressar a afetividade por esta criatura. Estou dizendo que você vai dar um beijo no seu inimigo quando sair daqui, não. Né? Não chega a tanto. Mas você pode começar a pensar na possibilidade de mudar, de quebrar o seu preconceito, que foi construído a partir de uma experiência anterior, né, um fato que aconteceu, mas ficou cristalizado e agora você só vê a pessoa daquele jeito. E você vai tentar fazer um exercício. Quando lembrar da criatura, aquelas que vêm, bate assim, ou mesmo que tenha só uma dificuldade, puxa, ela não é só isso, ela é mais do que isso. Ele é um espírito que, tal qual eu, tem dificuldades, tem defeitos, tem falhas, tem pontos a ser melhorados. E tentar, dentro do possível, né, se modificar, se quebrar esse congelamento da imagem. Você pode sentir até uma necessidade, porque o nosso eu superior, ele nos chama, ele evoca-nos para a luz. E você pode dizer, meu Deus, que essa pessoa encontre paz, porque ela é desse jeito, porque ela vive infeliz. Por exemplo, a expressão de afetividade. Se tem uma diferença, se você conseguir dar bom dia para ela, às vezes você pode ter uma diferença com alguém que segue o mesmo elevador, né? Que pega o mesmo elevador que você no trabalho, por exemplo. Dê um bom dia, uma boa noite. Faça uma experiência. Só você pode definir o seu roteiro. Eu fui claro, gente? Ixi, só nós três aqui. Né? Equipe aí. Equipe, é a coisa da equipe, né? Mas como nós falamos, a gente já tem tanta teoria, gente. O desafio é a gente sair do canto. É sair do canto. Você já vai orar por aquela pessoa que você conheceu, né? Vai cuidar dela? Dê uma olhadinha, uma piscadinha assim de olho para ela, para essa pessoa. Mas já tem gente fazendo assim, ó. Assim, ó, amor incrível, né? Então, gente, por último eu quero só aqui, né, registrar, eu não sou muito afeito a datas específicas, que elas excluem mais do que incluem, mas eu quero honrar o feminino de todos vocês que estão aqui, mulheres e homens. E que a gente possa refletir o quanto que a gente está dedicando tempo a cultivar a honra a esse feminino que há em nós, enquanto espírito, que mais do que nunca o nosso planeta precisa desse feminino. E tem situações que a gente passa na vida que só o feminino sabe destravar. Que o planeta passa por um momento crítico. Em todas as regiões, as classes sociais. E eu acredito muito que nós precisamos mesmo acessar esse feminino. O feminino que está associado à flexibilidade, à força, à leveza, sensibilidade. Há um feminino que precisa ser cultivado em nós, lembrado em nós e visto também naqueles que estão à nossa volta.
Eu quero convidar vocês a honrarmos os nossos antepassados, mas hoje em especial as nossas antepassadas. Vamos nos lembrar das nossas mães. Aqueles que têm a mãezinha aqui, aqueles que têm a mãe já desencarnada. Vamos nos lembrar das avós. Avós que foram carinhosas, afetivas, que tem mesmo aquela marca da avó que acolhe, né, que realiza. Mas também das avós que foram distantes, bisavós, as professoras da gente. Acho que todo mundo tem uma professora que marcou. Vamos escolher aqui aquelas que marcaram por terem nos ensinado algo que marcou a nossa vida. Vamos nos lembrar, tá, de alguém que viveu na nossa casa conosco. Pode ter sido uma babá, uma ama, uma preta velha, né, como antigamente, uma mãe preta. Muitos podem ter sido amamentados por uma mãe preta, como era chamado, né, antigamente. Vamos lembrar do feminino, tá? Uma expressão maior das nossas luzes espirituais, Maria de Nazaré, Irmã Dulce, Maria Teresa, a mãe, que é uma mestre inglesa que morou na Índia, que fez uma obra extraordinária, a mãe, e tantas que a gente poderia aqui falar. Honremos a Mãe Terra. Que cada um reflita se está dedicando tempo a cuidar da terra, quando zela pela água, quando zela pela eletricidade, né, pelas formas de energia, quando consegue cuidar do lixo, do desperdício. Eu quero que hoje eu convido vocês também a refletirem sobre esse feminino, que está em nós, à nossa volta, nas suas diversas expressões. Ok, gente? Pedir a Dedê, nossa querida Dedê, a Denise, para fazer a nossa prece. Hoje, os passistas estão tudo quebrados. Nós não teremos passe na cabine, vai ser o passe astral, que é a nossa expressão do feminino, Denise, vai conduzir no passe astral. Então, procure sentar com a coluna ereta, mas de uma forma tranquila. Nós vamos diminuir a luminosidade do ambiente. Respire, trazendo consciência da vida que Deus Pai, Deus Mãe nos oferece. Respire fundo e se deixe levar em pensamento, em sentimento, pelas palavras e intenções, os sentimentos da nossa querida Dedê. Pai querido, muito amado, estamos todos hoje unidos em pensamento, nesta noite, e vamos olhar para o altar da natureza. Essa natureza que tu criaste junto a nós, que interage conosco, que é reflexo de vós, como nós somos teu espelho. A natureza nos traz a figura de chuvas, cachoeiras, água, fluidez. E nós vamos pegar essa referência de fluidez, de movimento, de limpeza, e vamos imaginar que nessa assembleia nós somos banhados pela Mãe Natureza. Vamos entregar a água que banha os nossos corpos espiritual, mental, emocional, físico. Vamos limpar a nossa casa mental. Vamos deixar
que sejamos renovados e limpos. Vamos perceber que tudo aquilo que a gente deposita na água e que não queremos mais é ressignificado por essa natureza. É construção de dias melhores. E nós, cada um de nós, resplandecentes, reenergizados, brilhantes, estamos preparados para mais uma semana no caminhar da luz, no caminhar em que nós, como espelhos de Deus, vamos nos tornando mais lúcidos, mais brilhantes e refletindo a vossa imagem. Muito obrigada, Pai amado. Que assim seja. Não levante de uma vez. Nós vamos acender as luzes, ainda de olhos fechados. Lembre da pergunta que você aqui fez. A todos, uma feliz semana de compromisso com a paz, fazendo o bem, do seu jeito, do seu modo, do seu tempo. Paz e bem a todos. Gratidão.